irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Hoje estou com um equipamento diferente, talvez os irmãos sintam alguma baixa resolução aí, mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Meus irmãos, vamos de devocional. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, esposa da Sunamita. Estamos aqui realizando devocionais e com base em leitura bíblica, tá? Do Novo Testamento, com base em 6 meses. Nós nos encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos falar aqui sobre a instrução acerca da adoração pública, como as mulheres devem apresentar-se na igreja, e sobre o modo de celebrar a Santa Ceia e dissensões nas ceias de irmãos. Irmãos, pretendo ser bem curto aqui, mas lembrando que o Senhor possa falar aos nossos corações. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, tá? Deixa aí um joinha pra gente, tá bom? E você que nos acompanha, vocês são fundamental para esse trabalho. É um trabalho para o Senhor. E envie essa mensagem para outros irmãos, que outros irmãos possam alcançar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então olha só. Do versículo 1 ao versículo 16 de 1 Coríntios, apóstolo Paulo ele vai orientar as irmãs de como elas deveriam se comportar em público na questão da adoração. Existia uma questão cultural à época na igreja de Corinto, e a gente tem que observar essa passagem aqui com um enfoque, com a ótica daquele momento. Porque o apóstolo Paulo aqui vai falar o seguinte, olha, versículo 6 fala o seguinte: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Então, é uma questão aqui cultural, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele orienta que as irmãs da igreja de Corinto coloquem o véu, tá? Por que isso? Porque era costume das crentes judias elas colocarem um véu em sinal de respeito, de adoração ao marido, a Deus. Então elas usavam o véu. Já as gregas, elas não tinham essa prática. Os gentios não tinham a prática de colocar o véu. E nós estamos aqui falando de uma igreja que ela tinha dissensões, tinha divisões. Uma igreja que cresceu muito rápido, estava sendo educada na forma da adoração, na forma da divisão, na forma da correção de pecados. Então esse ponto foi um ponto que trazia essa dissensão, que trazia essa divergência entre os irmãos e trazia problemas. Então o apóstolo Paulo ele orientou as irmãs gregas, tá, que estavam em Corinto, as gentias, a usarem o véu para acabar com esse problema, tá bom? Não que isso venha se aplicar a nós, nós nos tempos atuais, lembrando que qual que foi a intenção, qual que foi o objetivo de apóstolo Paulo? O objetivo foi qual? Foi acabar com o problema. Irmãos, é difícil colocar um véu na cabeça? Hoje nós nos deparamos com muitas irmãs que vêm de uma doutrinação, né, vêm de uma igreja antiga. Não vou falar igreja antiga, mas que vem de uma igreja que tinha muitos usos e costumes. Então, quando essas irmãs se deparam com outras irmãs mais novas em que lugares que já permitem o uso de brinco, uso de pincel, né, esmalte, pintura no rosto, isso traz uma certa desconforto, tá? E, irmãos, é tão fácil tirar um brinco, é tão fácil tirar o esmalte da unha, é tão fácil, sabe, irmãos, vir à casa do Senhor de uma forma mais suave, uma forma não tão agressiva, de forma que eu falo em relação à questão da pintura, a questão dessas coisas. É fácil, difícil é mudar o coração, difícil é Deus transformar a sua vida, tá? Quer dizer, para Deus não é nada impossível, né? Mas, em comparação a tirar um brinco e a mudar aquele rancor que muitas pessoas levam no coração, é muito fácil tirar o brinco. É muito fácil. Então qual foi a intenção? Já que está criando divisão, se comer carne escandaliza meu irmão, não come carne, irmão. Não come carne. Se eu usar um brinco escandaliza seu irmão, não coloque o brinco, tá? Lembrando que nós estamos debaixo de orientações pastorais, então o pastor vai saber orientar melhor o rebanho acerca disso, que era o que o apóstolo Paulo estava fazendo, tá bom? Superado esse ponto aqui do versículo 1 ao versículo 16, é isso que estava acontecendo em Coríntios. Estou passando aqui para os irmãos, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Do versículo 17 ao versículo 34, nós vamos falar agora sobre a Santa Ceia do Senhor. O que estava acontecendo em Coríntios? Em Coríntios, irmãos, era uma igreja muito importante à época, era uma igreja muito rica, com os irmãos ricos,
E uns tinham condições e outras não. A Santa Ceia é a ordenança do Senhor, o Senhor que ordena a nós realizarmos a Santa Ceia. Nós vamos ver que Jesus ele falou o seguinte, olha, fazer isso em memória de mim, a Santa Ceia. Então, é uma ordenança cristã, uma ordenança para os irmãos celebrarem a Santa Ceia de forma constante, de continuamente. Porque nós estamos lembrando da morte de Jesus na cruz do Calvário, quando nós comemos o pão simboliza o corpo de Cristo, ele simboliza, tá? Não é o corpo de Cristo, nós não somos canibais, isso é uma discussão teológica que nós não vamos entrar nessa seara, mas nós cremos que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Então nós estamos nesse momento aqui lembrando da morte de Cristo na cruz do Calvário e anunciando que ele voltará, tá? É um ato complexo, nós estamos fazendo um ato, uma cerimônia que se remete à morte de Cristo e aguarda a volta dele. Coisa linda, irmãos, da Santa Ceia. Essa é a Santa Ceia, a ordenança do Senhor. Só que na igreja de Corinto, esse evento se tornou um evento glamouroso. Algumas pessoas, elas tinham mais condições, comiam mais, né, bebiam mais, e outras pessoas que não tinham tantas condições acabavam ficando com fome, não bebendo da Santa Ceia do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, irmãos, né, não sejais ignorantes, tá bom? Porque, olha lá, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, não faça isso na igreja. Se for para fazer isso, não faça isso na igreja. Mas ele começa a falar sobre a Santa Ceia. No versículo 26 e 25 vai falar o seguinte. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças partiu e disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, e aqui é a explicação, é a meditação que nós trazemos nessa noite para os irmãos. Só para encerrar esse ponto aqui, muito importante, a Santa Ceia do Senhor também é uma celebração que nós lembramos da morte de Cristo e lembramos que ele voltará. Mas também é um julgamento, tá? Espiritualmente falando, nós nos colocamos na balança de Deus. Então, se nós estivermos santos e íntegros, nós podemos tomar a Santa Ceia. Agora, se estivermos em pecado, nós não podemos tomar a Santa Ceia, porque o ato de tomar a Santa Ceia de forma indigna, em pecado, com a vida desconcertada, é um ato de condenação. As pessoas que estão ceando de forma indigna, elas estão assinando sua própria sentença, sua própria condenação, que eu não sou digno de ir para o céu, de ser recebido pelo Senhor Jesus Cristo. É muito sério, é um ato muito sério, tá bom? Meus irmãos, eu fico por aqui, tá? Eu vou justificar a ausência de tsunami, hoje não dei para gravar o devocional, mas que Deus abençoe e fale mais ao seu coração, tá bom? Até amanhã, e amanhã eu vou deixar um spoilerzinho muito bacana para os irmãos. Nós vamos falar sobre as diversidades dos dons espirituais, aleluia. E nós cremos que esses dons eles existem até hoje, não cessaram, tá? Eu sou batizado com o Espírito Santo e você também é? Escreva aqui, tá? E que Deus te abençoe. Até amanhã. Paz do Senhor.